Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Nesta aula, nós vamos começar a entender um pouco sobre matemática básica, uma parte de revisão do nosso curso. Então, o que nós temos aqui? Nessa parte de revisão, nós vamos pegar alguns assuntos bem importantes que são muito utilizados. Dentre eles, os números racionais, ou seja, operações com frações. Definimos como um conjunto racional toda a estrutura ou número que pode ser representado desta forma aqui. X tal que x é igual a sobre b. No caso, a dividido por b para todo a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros não nulos. Ou seja, qualquer número que possa ser escrito em forma de fração é um racional. Porém, aqui em cima, o a, que é o numerador dessa fração, ele pode ser qualquer valor pertencente aos inteiros. Então, pode ser qualquer número inteiro, positivo, negativo, pode ser zero. Porém, o b não pode ser qualquer valor. Esse símbolo z com essa estrelinha aqui do lado, esse asterisco, quer dizer que o zero não pode. Então, quer dizer que o denominador da fração jamais poderá ser zero. Essa é uma das restrições. Então, o número 2 dividido por 3 é racional. O número 0 dividido por 3 é racional. Porém, o que acontece? Nunca eu poderei ter 3 dividido por 0, porque não existe essa divisão dentro dos racionais, né? Essa é uma indeterminação matemática muito utilizada, né? Que a gente sempre recorre a ela. Ela não existe nessa condição. Outra coisa interessante é que você pode pensar, o número 4 é racional? Ele não está em forma de fração. Sim, ele pode ser. Primeiro, ele é sim racional. Então, ele é um número que pode ser representado como racional. Ele pertence aos racionais. Por quê? Porque o 4, embora não esteja em forma de fração, ele pode ser representado por 4 sobre 1. E todo o inteiro sempre é dividido por 1, tem um 1 como denominador. Além de que 8 dividido por 2 também dá 4. Então, é uma outra forma de se representar o 4. E assim existem muitas formas de se representar o 4. Então, todo número inteiro é racional. Todo número natural também é racional. E todo número racional é qualquer número que possa ser escrito em forma de fração, onde o denominador não pode ser nulo. Algumas regras para as operações com frações são as seguintes. Então, vamos falar das operações com frações em si. Nós temos vários casos, né, que a gente vai considerar no nosso curso, e é por isso que a gente vai revisar, que é onde às vezes as pessoas têm mais dúvidas. Adição e subtração de frações, por exemplo. Nós temos casos que a gente vai usar o seguinte. A primeira delas é quando os denominadores são iguais, ou seja, eu vou somar frações, mas os seus denominadores são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Então, se você observar, eu tenho 1 quarto mais 2 quartos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é muito parecido ao que ao significado da palavra. 1 quarto mais 2 quartos. Se fosse a sua casa, se você tem 1 quarto e depois você cria mais 2 quartos, é claro que agora você tem 3 quartos. Então a casa passa a ter 3 quartos. O que aconteceu? O denominador, que é o fator de divisão dessa fração, ele é o mesmo. E quando ele é o mesmo, você apenas repete, porque ele não mudou, né? Esse número está sendo dividido por 4 e esse também. O resultado continua sendo dividido por 4. Isso que a gente tem que sempre ter em mente. E você só trabalha operando com os números superiores. 1 mais 2, 3. Então, se fosse também 3 quintos menos 2 quintos, não importa se é divisão, você faria a mesma coisa. O número de baixo tem que ser o mesmo para poder ser operado. Então, aqui é 5 e aqui é 5. Você repete ele e faz a operação com o de cima. 3 menos 2. Então, 3 menos 2 é 1. O resultado disso é 1 quinto. Vamos ver exemplos. Aqui nós temos exercícios para a gente praticar. Olha só. Eu tenho 2 quintos mais 3 quintos. Bem semelhante lá, né? Então,
2 sobre 5 mais 3 sobre 5. Denominadores são iguais, apenas repito o denominador e somo 2 mais 3. Eu vou fazer passo a passo, mas você pode fazer direto, não tem problema nenhum. 2 mais 3 dá 5 e aqui dá 5. A gente deve sempre, esse é o resultado, mas a gente deve sempre estar levando em consideração que isso é uma divisão, sempre vai representar isso. E se eu estou com 5 sendo dividido por 5, isso é possível dividir, então eu vou dividir. Sempre que for possível dividir, você divida e o resultado for o inteiro. Então dá uma unidade inteira neste caso. Neste caso aqui agora, 1/3 menos 2/3. Veja, o denominador é o mesmo nos dois casos. Vou repetir o denominador que é o 3. E a operação será feita aqui em cima. 1 menos 2. Como isso fica? Repito, 3, né? 1 menos 2, ou seja, tenho 1 e devo 2. Então, nesse caso, o 1 não dá para tirar 2, vai ficar faltando 1. Então, é menos 1. É lá das operações do inteiro. Se você não lembra como é que faz essas operações, eu recomendo que você faça o curso, procure aí no AVA. Nós temos um curso só de matemática de ensino fundamental, onde a gente explica essas coisas. Se chama Ensino de Matemática Básica. É um curso gratuito, disponível no AVA e que a gente dá certificado, tá? Feito por mim e pelos outros colegas de matemática. Então procure lá essas coisas fundamentais. Então o resultado disso é menos 1 sobre 3. Esse menos fica aqui, eu posso pegar. Quando o menos está em um dos números, ele pode representar o meio da fração. Então isso é 1/3, eu posso trazer ele para frente e representar ela assim, fica melhor, tá? Então essa é uma outra maneira. Como 1 não dá para dividir por 3, a gente permanece assim, não dá exato, né? Neste caso agora, eu tenho 4 sobre 7 mais 3 sobre 7. Novamente, o que eu vou ter? Como embaixo é 7, eu repito 7 e em cima eu somo 4 mais 3. Isso vai resultar no que? Embaixo é 7, 4 mais 3 são 7. 7 sobre 7, que vai dar resultado 1, porque dá para dividir. Então é mais um resultado que deu inteiro. E aqui eu tenho, por último, esse outro exemplo, 2 sobre 3 menos 4 sobre 3. Então, eu vou, como o denominador é o mesmo, sempre vou repetir, 3 aqui, fica 2 menos 4. 2 menos 4. Novamente, eu vou ter, o 3 permanece, 2 menos 4, tenho 2, tiro 4, vai ficar o sinal do maior, que é menos, e faço a operação, 4 menos 2, 2. Então, isso é menos 2/3. O menos vem para o meio, fica menos 2/3. Simples, não é? Então, operação com denominadores ou frações, né, que tem o mesmo denominador, é muito simples, seja ela somada ou subtraída. Na próxima aula, nós vamos ver exclusivamente como trabalhar com frações que tenham denominadores diferentes. Eu te vejo lá.